Muito bem. E o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO, junto com a Polícia Federal, eles fazem operações juntos, mesmo sendo um promotor estadual e um policial federal, juntos deflagraram a Operação Hidra, que tem como objetivo combater a lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital. Segundo o Ministério Público de São Paulo, 2 empresas forneciam serviços financeiros alternativos aos bancos tradicionais e faziam transações ilícitas. Um dos alvos da operação é o policial civil Silas Salerno Elia Júnior, que teve a prisão decretada pela Justiça. A ação também cumpre 10 mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de São Paulo, Santo André e São Bernardo. A operação surgiu a partir da delação daquele famoso Antônio Vinícius Gritzbach, o empresário membro do PCC que foi assassinado como queima de arquivo. Ele foi assassinado, vocês se lembram, no Aeroporto Internacional André Franco Montoro, chamado Aeroporto Internacional de Guarulhos. E isso explica o promotor de justiça do GAECO, nosso querido e estimado Lincoln Gaquia. Vamos ouvir. Com relação à delação do Antônio Vinícius, o que eu devo dizer é que o Ministério Público está cumprindo o seu papel. Então, tudo que foi entregue para nós em delação, que foi documentado, está servindo de base não só para a Operação Hidra de hoje, mas de outras que nós já deflagramos e certamente ainda terá alguns desdobramentos, né? Importante dizer, então, que tudo que foi colhido aqui foi válido e está sendo checado e validado através de operações, de ações penais. Realmente espanta a nós também, operadores do direito, investigadores, porque o que nós temos visto hoje é um outro patamar que atingiu o crime organizado. Pois é. Parabéns ao Lincoln Gaquia, promotor que hoje vive cercado pela polícia, trabalhando sempre em locais diferentes, com a porta trancada, a porta blindada, policiais ali à porta, ele e sua família. Já ofereceram para ele fazer algum tipo de curso fora do país para ter a sua segurança, a sua família. Ele não quer continuar o seu trabalho combatendo o crime organizado. E o Ministério Público de São Paulo, nessa gestão do Paulo Sérgio Oliveira Costa, tem aumentado bastante o número de ações em parceria com o governo Tarcísio contra o crime organizado. Então, parabéns ao MP. Eu não sei também o que o órgão especial está esperando para dar o colar de mérito institucional a este rapaz. Eu queria ouvir aqui você, Deise Chiocari. O crime organizado, só há uma maneira. Claro que o que está sendo feito ainda é muito pouco, mas já é um começo que dá alguma esperança de que o crime organizado seja combatido, porque eles estão lavando por baixo 180 bilhões de reais por ano. E o tráfico de drogas corresponde só a 15 bilhões de reais. Estão lavando em refinarias de combustível, postos de gasolina, lavanderias de roupa, transporte urbano, emendas parlamentares, principalmente de vereadores espalhados por todo o Brasil. E, é claro, follow the money. O Ministério Público tem que continuar em sistema de força-tarefa. Deise Chiocari, como você vê, num ambiente hoje no Brasil de extrema insegurança jurídica, um foco totalmente centrado no que as pessoas escrevem nas redes sociais, o crime organizado florescendo aí, crescendo, quase que sem ser incomodado, ressalvadas poucas exceções. Exatamente, Capês, quase sem ser incomodado, né? Parabéns ao Lincoln Gaquia, por todo o trabalho dele, que já não é de hoje, né? Já é um dos promotores mais conhecidos nesse combate ao crime organizado, mas eu percebo que o Brasil está de joelhos diante do narcotráfico, né? E o que a gente percebe nisso também é a fragilidade das instituições financeiras, né? Para o PCC conseguir entrar, assim, e aí a gente vê que no meio disso tudo ainda tem um policial sendo investigado, faz a gente pensar que o narcotráfico ele não opera somente à margem do Estado, mas ele consegue se infiltrar,
fazer parte e corromper as instituições por dentro. Então, até na hora da punição, fica muito difícil, né, de punir essas pessoas. Fato é que eles já têm se infiltrado na política, têm se infiltrado no transporte público, mas o que mais me chama a atenção é que, para além de tudo que a gente fala, da presença deles nos presídios, de corromper as pessoas, eles entraram no Estado. E aí fica muito difícil fazer esse tipo de punição, muito difícil você controlar isso quando ele colocou os tentáculos em todos os lugares, né? Inclusive fora do Brasil. Então, eu acredito que para barrar esse tipo de organização criminosa tem que ir na questão financeira, tem que fazer um trabalho muito árduo, muito duro, com integração entre esferas nacional, municipal e estadual. Mas a partir do momento em que eles entram nas instituições, aí eu vou fazer uma redundância aqui, entram dentro das instituições, eu acho que o trabalho fica muito difícil. Então, por isso, quando a gente vê esse tipo de pessoa ainda lutando contra o narcotráfico, no mínimo, parabéns e obrigada, né? É uma redundância necessária porque eles estão nas entranhas do poder público e, repito, nós estamos aplicando um direito penal de terceira velocidade, que é aquele direito penal que restringe direitos de defesa, passa por cima do contraditório, desconsidera as exigências legais de prisão preventiva, deturpa o Instituto da Delação Premiada para questões que não são ligadas ao crime organizado, onde se justificaria a defesa do Estado contra a destruição de seus pilares, que é as organizações criminosas. Infelizmente, o que a gente vê muitas vezes é liberdade provisória de traficante perigoso e concessão, muitas vezes, de anulação de processos quando chegam já quase nas últimas instâncias. Queria te ouvir, João Belutti. Pois é, muito bem colocado, Capeza, até porque se todos, né, que lutam e tal por democracia e outros símbolos aí que cabe tudo que você quiser, se focassem nesse tema, né, da segurança pública, das organizações criminosas, certamente estaríamos num patamar melhor. Você vê que especula-se, né, não tem como afirmar que várias contratações do poder público, como empresas de ônibus, outras ligadas à saúde, não estou afirmando que são ligadas ao crime organizado, mas é onde se aponta que usualmente já estão entranhadas e operam esses contratos. Algumas dessas empresas, tivemos até operação recente aqui em São Paulo que desmantelou uma dessas quadrilhas. Você vê só, por exemplo, as empresas de ônibus tiram do município de São Paulo, já autorizado para esse ano, 6,5 bilhões a títulos de subsídio, que é o contrato perfeito, que você opera o serviço público, se você não atingir um determinado número, a prefeitura vai lá e cobre, está aqui o dinheiro para você operar. Existem pouquíssimas empresas também aptas a operar um tamanho dessa malha, igual malha viária de São Paulo, a quantidade de passageiros. Então, certamente, esses contratos com o poder público é bom que as operações sejam focadas nisso. E você tem esse monte de contrato, como você disse, a porcentagem do tráfico de drogas em si já não é nem metade do crime organizado, ou seja, eles estão em todas as áreas, incluindo mercado financeiro principalmente, porque não há como uma organização criminosa ter esse tamanho todo sem ela ter os seus tentáculos no mercado financeiro, infelizmente, com diversas pessoas operando esses valores para esses criminosos. E também seria necessário, né, na minha visão, Capês, que tem alguns símbolos que estão presos, né? Fernandinho Beiramar, Marcola, mas as coisas continuam fluindo para o crime organizado. Então, qual que é a ideia deles presos, já que tudo continua funcionando e aumentando em termos de crime organizado? Tem esses símbolos presos, mas outros também nunca são presos e quando são, contam com todas as benesses da nossa legislação, inclusive, como você colocou, às vezes alguma coisa processual acaba anulando toda uma operação de anos tão bem feita pelo Ministério Público. Ô Guilherme, novamente, você foi controlador-geral do município, já não é surpresa nenhuma, em vários municípios de São Paulo, do Brasil, me desculpe, que prestadores de serviço que vão disputar licitações para fornecimento de comida em presídio ou para transporte urbano, por exemplo, só para dar 2 exemplos, recebem telefonemas ameaçadores de membros de organização criminosa dizendo: se você entrar aqui, você e sua família estão, inclusive, dá uma escola que estuda os filhos, e aí com isso começam a fazer licitações que praticamente disputam eles e mais algumas outras empresas de fachada. O que obviamente permite que o crime organizado vá dominando e aumentando os seus tentáculos. Por isso a Operação Hidra, porque você corta num determinado local, ele cresce em outro local. Então, realmente é heróica essa participação do Ministério Público Estadual de São Paulo. A gente espera que isso frutifique para os outros ministérios públicos. A gente quer ver mais ações como essa. E repito, Guilherme, queria a sua opinião.
o combate à corrupção e o combate ao crime organizado, ao meu ver, estão sendo relegados a um segundo plano nesse país. Capês, em relação às compras públicas que você colocou, sem dúvida que os sistemas hoje e a universalização, a internet facilitou demais esse tipo de concorrência, esse tipo de controle. Sobretudo o controle, porque a concorrência em si, como você falou, muitas vezes ela é atrapalhada por esse tipo de interferência criminosa. Por isso, exatamente, que é necessário haver o que houve nessa operação, uma interface, uma conjunção, um somatório de esforços entre as diversas esferas fiscalizatórias. Então, o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público Federal, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, a Polícia Federal e também algum tipo de contato com os municípios, porque esse exemplo que você deu é muito bom. Muitas vezes o crime organizado ele acha muito mais fácil conseguir recursos em prefeituras do interior, em prefeituras pequenas ou até mesmo da própria capital, junto a vereadores de cidades menores. E se não houver uma forma dessas instâncias dialogarem, trocarem informações, trabalharem conjuntamente, fica muito difícil fazer esse rastreamento e seguir o caminho do dinheiro. Então, é necessário, no meu entender, um esforço do governo federal para criar um grande centro de troca de informações, em que você consiga compartilhar suas experiências, compartilhar junto com as autoridades federais. E aí entra a Receita Federal, entra Banco Central, entra todo o sistema bancário, a FEBRABAN, que também tem que estar junto disso, porque esse dinheiro necessariamente passa em algum momento da sua cadeia pelo sistema financeiro. É necessário que haja essa troca de experiências, essa troca de informações, para se conseguir minimamente dificultar a vida do crime. Se não houver essa sinergia, dificilmente a gente vai conseguir cortar todas as cabeças da hidra, não é?